Só boa noite novamente, né? Vamos iniciar aqui agora uma aula de crase. Esse conteúdo é o seguinte, gente, é obrigatório. Se eu virar para vocês falar que em todos os concursos que eu fiz nos últimos 2 anos, não foram poucos, todos tiveram pelo menos duas questões de crase, cada. Então, é figurinha repetida, não tem novidade, mas você tem que ter o básico, né, de conhecimento ali para não confundir, porque realmente confunde. Então, eu preferi nem montar material, mas ser bem direto ao ponto e explicando um por um, e depois a gente mastificar isso daí com questões, beleza? Que já é de costume da gente fazer isso. Quando me vem crase na cabeça aqui, eu vou lembrar de algumas coisas. A primeira, que essa fusão dos As, ela tem algumas particularidades. Até porque eu tenho crases obrigatórias, tenho casos de crase proibitiva e facultativas. São três. Beleza? E a gente vai passar cada um desses casos, que acabam se complementando, viu, pessoal? Vou deixar aqui. Primeiro caso, quem nunca, né? Quem nunca teve mais de um caso? Por exemplo, gente, só tô usando essa frase. Cuidado. Então, vamos lá. Se eu viro para vocês, pessoal, e escrevo aqui, ó, fui à feira. Senhores, acham que aqui eu tenho um caso facultativo, obrigatório ou proibitivo de crase, pessoal? Lembrando daquela regência que a gente acabou de estudar e daquela pergunta que nós fazemos ao verbo. Eu preciso ou não de uma crase aqui, pessoal? Dessa junção de A mais A. Nájila, Larissa, Eric. E realmente vamos utilizar dessa aula para matar de vez. Eu preciso. Até porque eu fui, vocês vão me perguntar o quê, gente? Aonde? Quem vai, vai a. Opa! Se eu fui a, eu vou separar. Eu fui a. Ok. A feira. Ela é menina, não é, gente? Ou eu falo, ô feira. É menina. Se eu tenho a mais a, eu tenho o quê, gente? A preposição do meu verbo que necessita desse acompanhamento, ele é carente. Vocês lembram que eu usei essa analogia para vocês? Se ele é carente, ele precisa dessa preposição. Quem foi, foi a. E ela é menina, é a feira. Então, se eu fui a e ela é menina na feira, a mais a crase. Logo, eu tenho meu acento, esse acento um pouco estranho, para identificar, para me alertar que aqui eu tenho essa junção dos dois A, esse fenômeno de crase. Beleza? Então, quem foi? Foi a algum lugar. Foi a feira, a mais a crase. Obrigatório. E se eu viro para vocês e falo, gente, nós obedecemos às regras. E aí, senhores? Há ou não há
crase aqui. Eric, Flávia, Larissa. Pessoal, quem obedece, obedece a algo, a alguém, a lei. Portanto, regras é menina? Regra é menina. Se eu obedeço a o meu pai, ou ao, eu obedeço ao meu pai. Eu não obedeço o pai, ao pai, o pai. Não, eu falo, obedeço ao pai, ao. Aqui é a mesma coisa, eu obedeço as regras. Então, eu necessito dessa frase. Agora, gente, e se a banca fizesse isso daqui? Um no singular e outro no plural. Tem crase? Muito cuidado, gente. Só haverá crase se os dois estiverem no plural. Beleza? Aqui é caso obrigatório de crase. Quem obedece, obedece às regras. Fenômeno de crase. Obrigatório. Beleza? Show. Então, vou destacar para vocês o primeiro caso, quem nunca, hein? O primeiro caso de crase, que é o quê, gente? Antes de palavras femininas, se o verbo anterior exigir a preposição a e o substantivo feminino aceitar o artigo a. Beleza, gente? Aqui está o nosso primeiro caso de crase obrigatória, viu, pessoal? Depois vocês vão ter acesso ao material didático, todo esquematizado, beleza. Mas vamos com calma. Aqui é o primeiro caso de crase obrigatória. A mais A, palavra feminina, coloca o crase. 2. Quando eu escrevo para vocês aqui, gente, a seguinte palavra, a seguinte frase aqui, ó. Pessoal, essas três expressões que eu escrevi aqui, que nada mais é do que locuções adverbiais, necessitam ou não de crase, pessoal? Eric, Rodrigão, Flávia. Eu preciso, né, gente? E o porquê disso? Vou colocar aqui, ó, para facilitar, esquematizar para cada um. Ó, utiliza-se crase
em locuções adverbiais de tempo, modo e lugar. Então, cada uma dessas, gente, tempo, modo, lugar, às claras, às vezes, à noite, eu necessito de crase. Perfeito, pessoal? Então, vamos lá. 3. Estou indo com bastante cautela, gente, porque eu preciso que vocês anotem, observem, depois anotem com isso daí. Não tenham receio de perguntar, porque essa teoria a gente só vai ver de novo nas aulas de reforço. Show? Vamos lá. O terceiro caso são o quê, gente? Nos casos em que eu tenha antes de pronomes demonstrativos aqueles ou aquele, aquelas ou aquela, quando o termo anterior exigir a preposição. Muito, muito cuidado, até porque, gente, a banca vai explorar esse aquele, aquela e vai omitir e vai deixar só o A. Nós vamos fazer questão disso lá na frente, vocês vão falar, nossa, essa daí ela pegou pesado. E pega, viu? Esse aquele ou aquela, ele pode ser omitido. E vai deixar só o A craseado. E vai te perguntar o porquê dessa crase. E aí, cara, confunde. Então, cuidado com isso daí. Vamos lá. Vamos trazer um exemplo aqui para vocês. Exemplo. Refiro-me àquele professor. Gente, esqueçam dos problemas aí agora e atenção aqui, ó. Eu vou sair metendo crase em qualquer aquele? Eu posso, pessoal? Não. Por que que essa crase está aqui? O meu termo anterior é regido por meio de quê? Dessa quem se refere a algo, a alguém ou a alguma coisa, não é, gente? Logo, eu me refiro àquele professor. Para ficar bonitinho e correto, eu escondi o eu para que eu não inicie a frase com o me pronome, coloquei refiro-me. Olha a ênclase aí, tudo conversando. A questão abordando um tanto de coisa ao mesmo tempo. Olha a ênclase aí. Eu me refiro a. Só que o aquele já começa com a. Portanto, a mais a, aquele craseado. Perfeito, pessoal? Espero que tenham compreendido. A craseado. Aquele professor. Mais um. Devo ir àquela cidade. Opa!
Tem crase ou não tem, gente? O verbo ir. Nós fizemos uma questão que esse verbo não tem nem meia hora. Eu preciso, não preciso, gente, desse complemento? Até porque quem vai? Vai a algum lugar. Logo, devo ir àquela cidade. A mais A é igual crase. Aquela cidade. Beleza, gente? Então, muito cuidado com aquilo. Não sai metendo crase em qualquer coisa, não, gente. Olha para sua esquerda aí na frase e analisa. O verbo que está em conjunto é regido, necessita desse complemento, dessa preposição. Se precisa, tem crase. Vamos para mais um. Quarto caso de obrigatoriedade. Quarto caso. Com palavra. Ora, expressando tempo determinado. Muito cuidado, pessoal. Muito cuidado. Quando eu vir para vocês, escreva assim, ó. A reunião começa às 10 horas. Tá certo ou tá errado, pessoal? Muita atenção aqui, tá certo ou tá errado? Digita aí. Alcineia, Eli, Eric, Larissa, Flávia, Luciano, Nájila, todo mundo. Digita aí para nós, por favor. Tá certo ou tá errado? Gente, aqui eu preciso da crase. Até porque, quando é tempo determinado, com palavra hora expressando tempo determinado, eu tenho crase. Às 10. Ele está determinando a hora. Agora, e se eu escrevo aqui, ó, pessoal? E se eu escrevo assim, ó? Marcamos a reunião para as 10 horas. Eu tenho um caso de uso de crase aqui, gente? De obrigatoriedade? De obrigatoriedade crase? Responde aí, gente, por favor. Sabe por que que não? O para é o que aqui, gente? Esse para, ele é o quê? Preposição. Se eu já tenho uma preposição, qual é o intuito de me obrigar a mostrar que eu tenho uma preposição dentro do as? Então, logo, eu não tenho obrigatoriedade do uso da crase. A gente vai olhar os casos facultativos, viu, gente?
Nós vamos chegar lá. Vamos lá, vamos seguindo aqui, ó. Larissa, respondendo, é porque eu queria entrar lá no facultativo, porque lá nós vamos ter um caso isolado com uma determinada, com um determinado termo que possibilita. Agora, no caso das preposições, eu não utilizo crase. Se eu já tenho o para, se eu já tenho o para, não há necessidade dessa segunda preposição. Beleza, Larissa? Mais alguém que ficou com dúvida? Tá ok, gente? Nájila, Nildo, Flávia. Se eu já tenho para, não há que se falar aí dessa preposição. Fica redundante. Beleza? Fica muito redundante. Vamos seguindo. Vai ficar errado na prova de vocês. Cuidado. Então, vamos lá, gente. Seguindo aqui. Na indicação da palavra moda, pessoal. Mais um caso que eu tenho obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Sim, na indicação de moda ou maneira como locução, perdão, exemplo aqui, ó. Exemplo. Bife à milanesa. Gente, olha a importância dessa aula. Por que esse A está acraseado aí, gente? Craseado, perdão. É porque é uma expressão ou é porque eu tenho a palavra moda? Eu tenho a palavra moda subentendida aqui. Eu tenho a crase aqui, pessoal, porque a palavra moda ou maneira está subentendida. Eu posso virar para a Larissa e falar, Larissa, me ajuda a fazer uma receita de bife à milanesa. Larissa cozinha muito bem, vai me ajudar. Até porque eu sou a negação. Mas eu também posso escrever, Eric, me manda a receita do bife à moda milanesa. Aí, ó, Larissa regaça na cozinha. Então, Larissa, você nos ajudará aí no jantar da aprovação. Depois da posse de vocês, faremos uma resenha magnífica, considerando a aprovação aí de 14 dos 14 que estão aqui na aula de hoje. Olha que maravilha. Larissa nos ajudará nessa missão. Show! Então, pessoal, recapitulando e voltando para a nossa aula, eu posso virar, Eric, me ajude na receita
do bife à moda. Olha aí, gente. A moda é subentendido, ou a maneira. A moda ou a maneira. Então, muito cuidado, pessoal. Muito cuidado. Muita atenção com esses dois. A banca pode virar para vocês e falar, pessoal, por que essa frase bife à milanesa está craseado? E colocar lá A, B, C, D e colocar as opções. Aí a pessoa dança. Ela vai falar, agora eu não sei se é uma expressão feminina, eu não sei se é um aquele que está subentendido, eu não sei se é a moda que está subentendido. Então, gente, bizu para vocês. Comecem a olhar para a frase de outra forma. Esse A é aquele? Ou ele é a moda? A maneira? O que esse A aí é? Ele tá aí por conta do meu verbo, que necessita da preposição? Ou esse A craseado, ele tá aí porque é um adjunto? Não sei. Comecem a ter esse olhar crítico quando vocês vêem a crase. Entendam o porquê dela estar ali. Beleza? Nesse caso aí, gente, a gente finaliza aí os casos obrigatórios, nesse primeiro momento. Agora a gente vai iniciar aqui, ó, casos proibitivos de crase. Lembrando que é uma aula direcionada para aquilo mais perigoso. A gente vai ter aula de reforço de crase lá no curso de reforço. Beleza, pessoal? Crase proibida. Crase, perdão, proibida. Primeiro deles, pessoal. Se é menino, eu uso crase, gente. Se é menino, eu uso crase. A crase é menina, gente. Vou até anotar. Gente, pelo amor de Deus, estou usando uma analogia. Não tenho nada com questão de gêneros. É só a título de fixar o conteúdo, viu? Por favor, daqui a pouco estão me arrumando. Não tem nada contra, não tem nada a favor. Sou aqui só um mero tutor de vocês. Beleza? Vamos lá. A crase é menina. Logo, crase é menina. Tem que, né, justificar, né, pessoal? Hoje em dia, ó, a crase é menina. Logo, eu vou colocar, eu vou colocá-la ao lado de uma palavra em masculino? Não, não vou. Então, se eu viro para vocês e escrevo assim, ó, ele viaja a cavalo. Umas meia dúzia vai colocar uma crase gritando aí que vai falar, mas é claro que tem crase, ué. É o modo. Eu aprendi isso, ué. Aprendi isso. Ô, gente, mas antes do meu substantivo, eu não tenho um artigo acompanhando? E ele está escondidinho aqui, ó. Ele está escondido. Esse o aqui, ele sumiu. Então, eu não posso. Cavalo é uma palavra o quê, gente? Masculina. Portanto, ele viaja ao cavalo. E com isso, não tenho crase. Show! Mais um exemplo para vocês. Qual é a exceção? E eu vou trazê-la aqui logo para não confundir. Quando houver a locução à moda de subentendida.
pode haver crase. Exatamente, pessoal. A exceção é o que a gente acabou de ver. Se eu tenho a palavra à moda subentendida, eu tenho a crase. Então, gente, eu falo isso com tanta emoção, porque a banca vai explorar isso de vocês, esse conhecimento. Ela vai escrever igual o Rodrigo colocou, então ela vai escrever assim, ó. Ela vai escrever assim, ó. Escreve, por exemplo, ela vai trazer desse jeito aqui para vocês, ó, pessoal. Escreve a Machado de Assis. E vai te perguntar, Flávia, Larissa, Nildo, Eric, aqui tem crase? O mais afoito, prodígio, vai riscar a prova. Vai falar, sai fora que aí não tem crase, até porque Machado de Assis é menino. Eu sei, eu estudei história, só que não contavam com a astúcia da banca. Até porque Machado de Assis não era menino nessa frase. Vocês vão falar, nu, mentira, Vinícius. Lá ele não era. Por quê? A moda, nesse contexto, a maneira dele. De quem? Machado de Assis. Olha a banca sendo maldosa, gente. Mas eu estou trazendo para vocês aqui a forma que ela vai cobrar. Por que eu falei tantas vezes para tomar cuidado com a moda e com a maneira? Tá aí para vocês. Ela vai escrever, vai colocar um nome masculino, mas vai subentender as palavras moda e maneira. E aí derruba o candidato. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Então, palavras masculinas, pelo que vocês viram aí, não tem crase. Exceto quando eu tenho os termos subentendidos, moda e maneira. Perfeito? 2. Antes antes de verbos no infinitivo. Vamos lá, gente. Muito cuidado. Flávia, que me ajudou na última aula, me dê um exemplo de verbo no infinitivo por obséquio? Larissa, Nájila, Eric, Flávia. Alguém, um verbo no infinitivo. Você me ajudou na última aula? Deu um verbo no infinitivo? Pessoal, não há crase antes de verbos no, no infinitivo. Não há. Se eu virar para vocês aqui, gente, na verdade, sendo até um pouco mais genérico, as bancas, as literaturas, vão falar que não há crase antes de verbo. Então, se a banca escrever para você assim, ó, Nájila, ela vai escrever desse jeito aqui, ó. Começamos a estudar. Nossa, mas eu achava bonito escrever desse jeito, viu, gente? Quando eu era ensino médio, mais novo, eu falava, não, vamos meter crase em tudo quanto é lá, vai ficar bonito demais. Mal sabia eu que a professora estava rindo da minha cara, né? Eu falava, não, vou. O texto não tá bom. O conteúdo, muito menos. Agora, crase vai ter. Eu metia crase do início ao final, né? Para ganhar pelo menos alguns pontos. E isso é num passado bem, bem distante, viu, pessoal? Bem, bem distante. Gente,
não tem crase antes de verbo. Seria um exemplo de não usar a crase antes de verbo. Então, aqui, gente, não tem crase. Se eu tenho um verbo no infinitivo, eu não coloco crase. Beleza? Começamos a estudar. Opa, aqui eu não vou colocar crase. Beleza? Perfeito, pessoal? Vamos lá. Vamos seguindo. Outro muito comum do pessoal errar. Não há crase antes de pronomes pessoais indefinidos, demonstrativos, como, por exemplo, esta, essa, toda e etc. Exemplo. Ele se dirigiu a ela. Aí vocês vão falar, ai, Vinícius, mas quem se dirigiu a. Perfeito. A regência está certa. Mas, gente, eu estou especificando, quando eu viro para vocês e falo ela, vocês conseguem entender de quem que eu estou falando? Não. Então, gente, essa regrinha aqui muito importante, se não há definição, se é um pronome indefinido, eu não tenho a crase. Beleza? Eu não tenho a crase. Perfeito, pessoal? Ele não disse nada a ninguém. Quem disse, disse alguma coisa a alguém. Vocês vão falar, ah, Vinícius, então tem crase. Pessoal, aqui é um pronome definido? Indefinido, né, pessoal? Então, não há crase. Beleza? Vamos seguindo. Próxima regra. Antes de numeral cardinal, exceto horas. Opa, exceto horas. Pode sim, Rodrigo. Exceto horas. Beleza? Muito cuidado. Viu, gente? Vamos seguindo aqui, ó. Quando eu escrevo para vocês aqui a seguinte frase. Isso. Essa daí nós vamos abordar agora, viu, Rodrigo? Deixei um exemplo separado sobre essas duas aí. Deixei um exemplo separado para a gente abordar. Boa. Tá separadinho para o final, beleza? Show. Ó, gente, a partir de 2 semanas. Olha que interessante. Tá vendo esse D aqui, pessoal? Antes de numeral cardinal, exceto horas. Então, eu tenho
Eu tenho horas aqui, gente? Quando eu viro para vocês e falo a partir de 2 semanas, tem horas? Não tem. Se eu não tenho horas, dentro dessa frase, e é um numeral, ou duas, eu não tenho crase. Eu não tenho crase. Agora, se eu escrevo assim, pessoal, as duas, a Nájila voltou às duas. Tem crase ou não tem? Tem. Por quê? É hora, pessoal. Eu tô me expressando querendo dizer hora? Se sim, 2 horas. Então, tem crase. Beleza? Muito e muito cuidado. Palavras repetidas. Palavras repetidas. Não tem crase, gente. Exemplo. Frente a frente. Lado a lado. E etc. São casos, gente, que a nossa norma não admite crase. Termos equivalentes. Termos repetidos. Eu não uso a crase. Beleza? Vamos seguindo. Depois de preposições como para, ante, após, com, contra, desde e outras. Beleza? E aquela famosa, né, gente? Que normalmente a gente usa aqui como exemplo. Se eu viro para vocês e falo, eu vou à Itália, ou eu vou à Itália? E aí, senhores? Eu vou à Itália ou eu vou à Itália sem crase? Alguém consegue assimilar aí e dar a resposta? Como que eu vou diferenciar isso, gente? Qual que é o correto? Eu vou a Portugal ou eu vou a Portugal? Você volta da Itália ou você volta de Itália? Gente, respondem aí. Responde aí, Larissa, Nájila, Flávia. Eu volto da Itália. Portanto, ao DA, quando eu falo para vocês, eu volto de a Itália, não é igual eu falar eu volto da Itália? DA tem crase. Agora, se eu falo para vocês, eu vou a Portugal e eu volto da Portugal ou de Portugal, gente? Eu volto de Portugal. Portanto, se eu volto de crase para aqui, não tem crase. Beleza? Não tem crase. Eu vou a Portugal. Muito cuidado. Anotem o bizu, gravem aí. Beleza, gente?
Outro caso muito importante, pessoal. Antes da palavra, deixei por último para passar com vocês, e eu preciso que vocês anotem esses daqui, porque caem muito. Por isso que eu deixei para o nosso final de aula, do tópico de proibitivo. Sétimo caso. Quem nunca teve 7 casos ao mesmo tempo, hein, gente? Nu! Nu! Eu nunca, hein, pessoal? Eu nunca. Até porque essa aula vai ficar gravada e minha namorada vai ver a aula, que maravilha. E eu zoando com vocês. Muito obrigado, viu, pessoal? Maravilha. Acabei de me lascar, né, gente? Muito obrigado. Então vamos seguindo. Vocês estão rindo, né? Só parceiro, viu? Vamos lá. Antes, pois é, não vou gravar essas aulas mais não, viu, gente? Antes de casa, no sentido de lar próprio. E antes de terra, no sentido de chão, não de planeta. Isso daqui, gente, é importante, viu? Então, estou trazendo para vocês aqui, anotem. Vou dar um exemplo, beleza? Voltamos à casa. Tem casa ou não tem, gente? Voltamos à casa. Não tem crase, pessoal, porque eu não estou especificando. Agora, se eu viro para vocês, escrevo aqui, ó. Voltamos à casa dos meus pais. Aqui tem casa. Lembrem que o dos é a mesma coisa de eu virar para vocês e fala aqui, ó. De mais os. Então, eu tenho esse complemento, essa especificação aqui, ó. Eu tenho crase. Então, fiquem atentos com as palavras casa e terra. E terra no seu sentido de chão e sentido de planeta, porque são coisas diferentes. Agora, e se eu viro para vocês, pessoal, e escrevo assim, ó. Se eu viro para vocês e escrevo dessa forma aqui, ó. Os marinheiros voltaram à terra. Tem crase? Digita aí, pessoal. Nájila, Larissa, Ramon, Nildo. Não tem, gente. Não tem. Por quê? Eu não especifiquei. Agora, se eu vir para vocês, escrevo, os marinheiros voltaram à terra do fogo, aí sim eu terei a minha crase. Beleza? E se for terra no sentido de planeta, pessoal? Tem ou não tem crase? E aí, pessoal, digita aí. E se for terra, terra, planeta? Tem crase ou não tem?
Tem, pessoal. A terra é menina, não é? A terra é menina, não é? Então, na frase que eu escrevo assim, ó, o satélite enviou dados à Terra. A Terra é subentendido aqui, gente, o quê? O nosso planeta. Beleza? Ficou claro, pessoal? Estou. Muito bem. Então, acabamos de passar pelos casos obrigatórios, proibitivos, exceções essenciais, terra e casa, e agora algumas dicas rápidas que eu considero importantes. Beleza? Quando eu vir para vocês, gente, escreva assim, ó, para poder pegar fácil. Tudo que eu escrevo que eu coloque no masculino e do nada saia um uau, é porque se eu substituir por uma palavra feminina, provavelmente haverá crase. Mas um bizu simples. Se eu viro para vocês aqui e escrevo, fui à loja. Lá na prova, vocês ficaram com dúvida se tem ou não tem crase? Substitui. Escreve assim, ó, fui ao mercado. Opa, esse AO surgiu? Esse AO surgiu? Valeu, Ramon. Esse AO surgiu? Então, se eu voltar agora e colocar novamente a frase no feminino, fui à loja da Mila. Tá vendo aí, pessoal? Então, tem crase sim. Tem crase sim. Porque o UAU conseguiu me auxiliar para eu, que não tenho tanto conhecimento de regência e que fiquei na dúvida na hora da prova se aquele verbo necessita ou não de um complemento, eu fui lá e usei o bizu. Agora, se aparecer só o A, aí não tem crase. Por exemplo, gosto de andar a pé. E eu não sei se tem ou não tem crase. Vou substituir. Gosto de andar a cavalo. Mudou, gente? O A continuou sozinho. Portanto, eu sei que aqui eu não tenho a crase. Beleza, senhores? Então, basicamente, de teoria, para esse curso de reta final, eu considero que isso daqui é essencial. Vamos para mais algumas questões. Vamos fazer uma questãozinha do Instituto OCP, porque a aula de resolução é amanhã. Senão perde o sentido, né? Hoje, vocês precisam rever essa teoria. Amanhã, resolver questões, até para massificar o conteúdo. Não tem como a pessoa que está tendo o primeiro contato com isso daqui querer acertar questões de um tema que está vendo pela primeira vez. Mas eu vou trazer uma questãozinha aqui do Instituto AOCP, do final de 2024, não tem nenhum ano, né? E eu creio que a banca não vai ficar toda hora fazendo questão nova, pode ser que caia basicamente do mesmo jeito. Vou deixar gravado, viu, Rodrigão? Então vamos lá. Olha como é que a banca, o Instituto AOCP, cobrou de vocês, cobrará de vocês lá no dia 25.
Ela colocou assim, ó, gente. Assinale a alternativa cujo termo em destaque retirado do texto 1 pode, pode é obrigatório, Larissa, Nájila, Luciano, Nil, pode apresentar acento grave que indica crase. Esse pode é a mesma coisa de facultativo, Eric? Responde aí para a gente. Pode ou não pode. Ele não escreveu aqui deve, até porque se fosse deve, seria crase obrigatório de crase. Ele falou pode. Então, para você conseguir resolver uma questão dessa, você tem que ter os conceitos de crase facultativa. Crase facultativa. Beleza? Vamos lá. Ah, o planeta também é muito similar à Terra, sendo um pouco menor e mais quente. E aí, gente? O planeta também é muito similar à Terra. Aqui eu posso colocar a crase, gente? Esse Terra está no sentido de chão ou está no sentido de planeta, gente? Eu posso colocar a crase aqui? Planeta. Olha o nosso gabarito aí na primeira, gente. Na primeira, ficou fácil. Ficou fácil. Show. Vamos para mais um. O planeta chamado Gliese teria a possibilidade ainda de poder suportar a vida humana de acordo com os astrônomos. Ele teria a possibilidade, esse teria admite crase aqui, gente? Admite-se crase aqui? Quando eu viro para vocês, eu falo assim, ó, ele tem inteligência. Quem tem, tem alguma coisa ou tem alguma coisa? Tem alguma coisa, não tem? Então não tem o A mais A. Eu tenho, quem tem, tem alguma coisa. É direto, direto ao ponto. Se é direto, eu não tenho esse complemento de preposição. Se eu não tenho complemento de proposição, não há crase. Portanto, não pode ser nosso gabarito. Ficou claro, pessoal? C. Segundo o jornal The Independente, o Gliese 12b tem um tamanho comparável ao do planeta Vênus. Ao do planeta. Opa! Ao. Eu vou colocar a crase quando for menino, gente? Não. Então não pode. Não, não tem crase. No entanto, ainda não se tem a certeza de como é a sua atmosfera, se é que a tem. Vamos ver qual desses A aqui que ele. Olha que questão maldosa. Olha que questão maldosa. Essa daqui a banca, sinceramente, foi malvada. Esse A tem, gente, nem preposição é. Atmosfera, se é que a tem. Se é que tem a atmosfera. Esse A aqui é um pronome, pessoal. É para eu não ficar repetindo toda hora. Se é que tem a atmosfera. Portanto, não tem crase. Ela está perguntando se esse A aqui pode ser craseado.
Não é nenhum A preposição, se é que A tem. Se é que tem atmosfera. Ele está retomando por meio desse A aqui como preposição. Perdão, como pronome. Que A tem. Beleza? Então, não pode ser essa daqui também. Funciona como um pronome oblíquo. Tá ok, pessoal? Esse A com pronome oblíquo. E por último, mantém temperaturas adequadas para a existência de água líquida. Ou para, como já temos, né, uma preposição antes, Larissa, que a gente até tinha perguntado, se eu já tenho uma preposição antes, eu não tenho a crase. Perfeito? Então, não pode ser nosso gabarito. O gabarito dessa questão aqui, então, A de amor. Beleza, galera? Olha o tanto que a questão cobrou aquilo que a gente estudou. Nada além. Cobrou a teoria da crase. A questão do final de 2024, questão muito recente de prova do Detran. Então, eu tomaria cuidado com isso daqui. Beleza, pessoal? Vou finalizar a aula de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham absorvido alguma coisa, né? Conseguido dar uma recapitulada. Quem ficou com um pouco mais de dificuldade, assista novamente. E na aula de amanhã, participem para a gente fazer várias questões aí de regência e de crase, para fixar mais. Mas deu para perceber aí que a banca explorou só a regra. Tá ok, pessoal? Explorou as regras da crase. E a gente viu uma por uma aqui. E vai recapitular amanhã nas aulas de resolução de exercícios. Beleza? Então, um abraço para todo mundo. Valeu, viu, Ramon? Obrigado, pessoal. Um abraço para todo mundo. Vamos que vamos, tá chegando. Mais um bisu para vocês aí. Fechou? Abraço, viu?